Em plena Guerra Fria, com a corrida espacial a todo vapor, o satélite artificial da União Soviética chamado Sputnik cai no Brasil. Mais especificamente na casa de um criador de galinhas. A partir disso, a imprensa fica sabendo e espiões do mundo todo vão atrás desse humilde fazendeiro. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre o homem do Sputnik. O Homem do Sputnik é um clássico do cinema nacional lançado em 1959 com direção de Carlos Manga. E como disse na introdução, é um filme pouquíssimo comentado, mas é espetacular. E como esse canal tá na toada de falar de filmes mais undergrounds, mais obscuros, eu precisava comentar sobre ele. Afinal, é uma produção muito diferenciada. Uma comédia brasileira dos anos 50 que flerta com um thriller de espionagem e vai falar sobre a Guerra Fria, com fortes críticas sociais e um humor muito afiado. Cara, essa premissa, essa ideia, ela é genial! E é um filme ainda produzido num recorte muito específico da história do cinema brasileiro. Um momento de ascensão de grandes estúdios, como a Atlântida, que é o responsável por O Homem do Sputnik, e a Vera Cruz. E é um filme ainda protagonizado por Oscarito, um dos grandes nomes do humor brasileiro, que hoje em dia está em certo esquecimento, mas ele serviu como referência, como base para muitos comediantes que você com certeza assiste e gosta hoje em dia. O legado do Oscarito é muito grande. Seus personagens são muito marcantes e fez parte da construção de todo o imaginário popular do que é ser brasileiro. Inclusive, aqui em O Homem do Sputnik, seu papel é um tanto diferente dos demais que ele desempenhou ao longo da sua grande carreira. Nós queremos um quarto. Apartamento. Hã? Apartamento. Apartamento. Aqui ele vai interpretar um homem do campo que vive com sua esposa em uma humilde casa e tem um galinheiro que é atingido pelo Sputnik, o satélite soviético. Seu jeito é um tanto inocente, mas ele carrega também algumas maldades, algumas segundas intenções que geram um humor muito característico. E existem tanto as piadas que estão no texto, no que é dito por ele, como também por toda uma fisicalidade. É um personagem de exageros, é uma caricatura, como todos os outros desse filme. Uma caricatura, inclusive, que diz muito sobre o brasileiro daquela época. E eu adoro analisar esse filme aqui muito pelo prisma do contexto histórico no qual ele foi produzido. E como eu disse anteriormente, é uma produção do final dos anos 50, que está muito influenciada por todo o contexto internacional do período. A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, que movimentou, de certa forma, todo o globo. Mas o Brasil ainda não havia sido tocado diretamente por esse embate. Isso só viria a acontecer em 64, com um golpe empresarial militar, que foi financiado, que foi patrocinado pelo governo americano como uma forma de barrar uma suposta ameaça comunista, coisa que a gente já sabe que é ladainha. Mas esse nem é meu ponto aqui. O meu verdadeiro interesse é sobre a visão do brasileiro nos anos 50, sobre o americano e sobre o soviético. E nesse sentido, o fato de O Homem do Sputnik ser uma comédia nos ajuda a enxergar isso de forma mais clara. Como eu já disse anteriormente, é um filme que trabalha as caricaturas, tanto do nosso protagonista, do homem do campo brasileiro, como também do americano, do soviético, do francês e por aí vai. E aí, por exemplo, com os soviéticos ele traz a padronização, aquele estigma clássico da igualdade absoluta do comunismo. Todos eles se vestem igual, todos eles têm o mesmo penteado. Além de uma suposta hipocrisia, os soviéticos abrem o armário, tiram a vodka clássica russa e atrás tem uma Coca-Cola.
Falam também sobre certas desigualdades, um suposto afastamento da elite política soviética do povo. Ele é bem crítico, bem ácido nesse sentido. E se você acha que ele passa pano para os Estados Unidos, também longe disso. Inclusive, Jô Soares, bem jovem aqui, vai interpretar um agente, um espião americano, retratado de forma muito infantilizada. É uma criançona. É a representação máxima dos Estados Unidos enquanto um país não me toque, eu tenho a bola, as regras são minhas e se vocês não quiserem seguir, eu vou pra casa com ela. É muito interessante. E ainda nessa esteira também existe um destaque para certas hipocrisias e principalmente para referenciar alguns movimentos da política externa estadunidense. O tempo todo, por exemplo, o personagem do Jô Soares vai referenciar a política da boa vizinhança. Vocês estão ligados no que é isso se vocês frequentaram as aulas de história no ensino médio. Inclusive, existe uma piada nesse filme com esse núcleo americano que eu adoro. Um dos agentes da CIA, digamos assim, sugere que eles paguem em dólar para que esse brasileiro entregue o Sputnik. Já o personagem do Jô fala: não, a gente não precisa disso. Olha a política da boa vizinhança. Vamos mandar meia de nylon para eles e eles dão pra gente o Sputnik. Mande carregar um avião com chicletes, cigarros, meias de nylon e muitas bugigangas de matéria plástica para enganar um bando de índios. E além disso, na mesma cena existe uma referência a como os Estados Unidos nos enxerga como um exportador de café, o país do samba, o país das mulheres bonitas e por aí vai. Todos esses estigmas, tudo isso que a gente já tá acostumado. Rebolar bananas na cabeça. Oh, Carmen Miranda! Carmen Miranda, Copacabana. Brasil, Copacabana! E quando vamos falar dos personagens franceses, existe a caricatura lá, existe o exagero, mas eu sinto que é um pouco mais sutil. Existem muito mais referências à cultura francesa do que necessariamente uma sátira, uma paródia. Inclusive, quem vai fazer a agente francesa é Norma Bengel, uma das grandes atrizes do cinema brasileiro que hoje é muito pouco reconhecida e apreciada. E aqui ela faz uma espécie de emulação da Brigitte Bardot, uma das grandes musas, uma das grandes divas e personalidades francesas. E eu não posso deixar esse tópico Norma Bengel passar batido. Eu falei que ela foi, de certa forma, esquecida ao longo do tempo, mas é importante dizer o porquê disso. Norma, durante a ditadura, foi uma defensora ferrenha dos direitos das mulheres, inclusive os direitos reprodutivos. E com isso ela foi presa várias vezes. Em um momento ela foi sequestrada, ela foi raptada dentro de um teatro e levada para prestar depoimentos, onde ela ficou muitos dias sofrendo e recebendo pressões. Tudo isso para confessar um suposto desvio da classe artística dos atores de teatro. E logo após isso ela fugiu do país. Ela foi buscar asilo na Europa e só retornou muitos anos depois, caindo em um certo ostracismo, como eu mencionei. Mas ela está presente em grandes filmes da nossa história, em grandes filmes do cinema brasileiro. Inclusive, ela é a mulher do primeiro nu frontal do nosso cinema, no filme Os Cafajestes, de 1962, dirigido por Rui Guerra. Mas fechando esse parênteses e voltando especificamente a falar sobre o homem Sputnik, repara como existe toda uma crítica, um debate a esse contexto sociopolítico do mundo intrinsecamente ligado ao filme. E a partir disso ele constrói ótimas piadas. Nesse sentido, inclusive, ele me lembra muito um filme do Kubrick, Dr. Strangelove, que vai também fazer uma sátira da Guerra Fria, focada na alta sociedade, na cúpula dos militares. Cara, eu esqueci completamente o nome desse filme aqui no Brasil. Bizarro. E não se engane achando que esse contexto só vai influenciar nas piadas, na construção dos personagens, que vai servir apenas como um plano de fundo distante. Não, muito pelo contrário.
é uma comédia escrachada, mas que bebe muito em termos de linguagem cinematográfica, por exemplo, do cinema noir. É um filme classudo, que de fato em alguns momentos parece um thriller policial da época. Tem um quê, inclusive, de filme do James Bond. Narrativamente falando, é um filme sofisticado, que trabalha essa mescla de estilos. Carlos Manga é um grande diretor do nosso cinema, que opera muito bem, que funciona muito bem dentro dessa lógica dos estúdios que eu mencionei lá no começo do vídeo. E para não deixar passar também, para além dessas questões da Guerra Fria, é um filme que trata também, de certa forma, de uma questão interna do Brasil. A imprensa. A gente tem ali dois personagens ligados diretamente a um veículo de imprensa e a forma com que eles vão desempenhar seus papéis ao longo do filme vai dizer muito sobre a imprensa na época e uma certa crise de confiabilidade, uma crise de respeito até. E vai com isso tocar, por exemplo, na ética jornalística, na apuração dos fatos. É um filme bem legal nesse sentido. Inclusive, eu acho que O Homem do Sputnik, para além de ser valorizado como um grande filme nacional, ser mais comentado, é um filme que funcionaria muito para você levar para as escolas e discutir a Guerra Fria a partir dele. Discutir o panorama do Brasil dos anos 50 a partir dele. É muito interessante, é um filme muito, mas muito rico. E eu acabo de o assistir já o considerando uma das minhas comédias nacionais favoritas e um dos meus filmes nacionais favoritos de forma geral. Quem me segue no Twitter, quem me segue no Letterboxd sabe o quanto eu gostei do filme. Eu dei 5 estrelas e já entrou no meu top 100 filmes da vida. Mas e você? Já estava sabendo de O Homem do Sputnik, um clássico filme do nosso cinema? Me conta aqui nos comentários, você já assistiu, ainda não, ficou curioso? Vamos conversar, vamos debater. E aproveita que está aqui embaixo, se inscreve no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Curta também, isso ajuda muito o canal, é muito importante para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e manda ele para mais pessoas. E também compartilha, beleza? Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!